Em uma noite como nenhuma outra, um poderoso tremor que percorreu cada canto do mundo anunciava um evento mágico, o nascimento de um garoto, profetizado como governante dos sete mares, Sinbad, o filho da profecia, destinado a mudar o mundo. E sua jornada começa agora, então pega a pipoca, se acomoda e vem comigo. Uma criança nasceu e sozinha fez todo o poder espiritual do mundo ser abalado. Essa criança seria a predestinada a realizar milagres e seu nome seria Sinbad. Parthvia teve inúmeros heróis, dentre eles, Badr foi um dos maiores, mas por algum motivo ele nunca aceitava a fortuna que lhe era merecida pelas suas batalhas. Graças ao seu grande poder militar, Parthvia conquistou muitos países e se tornou cada vez mais rico. Por isso, declararam guerra ao grande Império Rem. Badr não aguentava mais as guerras, por isso, continuaria trabalhando com sua pescaria, mas foi surpreendido por seu filho no barco, Sinbad. Já que não tinha jeito, então ele navegou com seu filho pelos mares, mas eles acabaram sendo pegos por uma grande tempestade. Mas, enquanto Badr tentava fugir, Sinbad lhe mostrou a direção certa para fazer isso, no qual eles fugiram da tempestade. Agora, seu pai tinha certeza, Sinbad tinha um poder especial, o poder de escolher o caminho certo, e com esse poder, Badr disse que ele poderia salvar a todos. 2 anos depois, Sinbad já tinha 5 anos e queria muito ir ao mar com seu pai para trabalhar, mas ainda não era o momento certo. Mas o que mais preocupava o povo de Parthvia era a situação econômica. Parthvia foi massacrada nos campos de batalha pelo Império Rem. Por isso, perderam seu sentimento de vitória e abraçaram o sentimento de temos de ganhar a guerra a todo custo. Badr estava sendo cobrado por isso. Por ser um ex-herói, as pessoas exigiam que ele deveria estar no campo de batalha e até o espancaram por isso diante de seu próprio filho. Mas Badr não se importava com isso. Até Sinbad se virou contra o seu pai, dizendo que ele poderia lutar para salvar a todos, mas não era um homem de verdade. À noite, durante o jantar, a esposa de Badr falou sobre a situação terrível e que ele deveria lutar para eles terem o que comer. Mas a conversa foi interrompida por Sinbad, que achou um homem desacordado perto do poço d'água. O homem foi resgatado e tratado por Badr e sua família, e depois agradeceu a Sinbad por encontrá-lo. Darius era um mercador viajante que acabou naufragando em Parthvia e acordou aqui. Ele já havia passado por vários lugares do mundo e disse isso quando Sinbad o perguntou sobre a cor de seu cabelo. Darius disse que mundo afora havia inúmeros países e pessoas com cores de cabelos diferentes, além de muitas aventuras. Sinbad adorou as histórias dele, por isso Badr deixou que ele ficasse, mas avisou que eram humildes e ele não poderia esperar muito. A partir desse dia, Sinbad passou a ouvir as histórias de Darius todas as noites. Darius era culto e era um bom contador de histórias, e a cada uma delas faziam Sinbad se sentir mais e mais entusiasmado com o fato do mundo ser tão grande. Porém, o fatídico dia chegou. Darius era um procurado por ser um espião inimigo do Império Rem, e para se safar dos guardas que foram até a casa de Badr, ele os matou e fez Sinbad de refém. No meio de todos, Darius se mostrou seu chefe da inteligência de Rem e faria de tudo pela sua missão, mas o povo de Parthvia nem se moveu para ajudar Sinbad. Badr aparece, implorando pela vida de seu filho, como uma pessoa normal faria. Mas de repente, ele saca uma lâmina e a estoca no peito de Darius, que cai mortalmente ferido. Depois disso, Badr foi levado preso pelo exército para que fosse à guerra. Enquanto partia, ele mostrou suas inúmeras cicatrizes e sua perna arrancada, dizendo que a guerra não era nada de bom, e todos que estavam ali, o julgando por não querer ir, deveriam pensar mais em suas famílias. Antes de partir, Badr deixou uma missão para seu filho, que cuidasse de sua mãe, pois um homem deveria lutar. Agora, Sinbad sabia a verdadeira força de seu pai, que lutou com tudo o que podia para manter sua família segura e com todos intactos. Alguns meses depois, a notícia da morte de Badr chegou até eles, somente com alguns pertences, mas sem o corpo. Agora, 9 anos depois, Sinbad já era uma nova pessoa. As cidades estavam cada vez mais perigosas, mas as pessoas que foram afetadas pela guerra tinham de trabalhar. Isso fez com que mais uma carruagem de mercadorias fosse assaltada por alguns bandidos, mas Sinbad estava lá para ajudar. Assim como as ondas, Sinbad também conseguia ler as pessoas.
Facilmente, ele consegue pular em todos os assaltantes e os derrotar um por um, mesmo ele estando desarmado e na desvantagem. Os mercadores estavam viajando sem um homem forte para protegê-los, pois os dois da família estavam na guerra. Como agradecimento, Sinbad pediu que fosse contratado por eles para ser um guarda-costas, já que era só um pescador sem trabalho no momento. Mas como pagamento, os mercadores só poderiam dar parte do seu produto, e quando abriram um barril de frutas fresquinhas, havia uma pessoa lá dentro. Sinbad ajudou o viajante, que se chamava Yunnan, e não sabia que era errado entrar em barris alheios, por algum motivo. Sinbad o levou até sua casa, a Vila de Som. Era um lugar pobre, mas Sinbad fazia de tudo para levar o que podia e ajudar em tudo. Ele era muito adorado por lá, principalmente pelas crianças. Ao chegar em casa, sua mãe, Ezra, estava muito doente, mas não deixou de dar as boas-vindas à visita. Logo cedo, no momento em que Yunnan estava acordando, Sinbad já estava preparado para sair para arrumar um trabalho no porto. Ele até preparou a comida de Yunnan, e ao saber que ele partiria logo da vila, disse que poderia voltar quando quisesse. Ezra acorda fraca, e por isso, Yunnan dá de sua comida para ela. Ezra ficava triste às vezes pelo seu filho. Ele era um bom garoto, assim como seu pai, e fazia de tudo para cuidar dela. Mas seu pai, Badr, disse que ele tinha um poder especial com as ondas, e ela se sentia culpada por fazer ele ficar nessa vila. Por isso, ela pediu que Yunnan o guiasse caso algo acontecesse com ele. E nessas palavras, Yunnan pôde ver um pouco dos Rook, o poder espiritual. Porém, algo terrível havia acontecido com Sinbad. Ele havia sido capturado pelo comandante Drago, que estava o obrigando a se alistar no exército. E ele tinha 3 dias para fazer isso, mas é claro que ele recusou e foi punido por isso. Drago sabia da história dele, filho de um herói de guerra que ficou nessa vila para cuidar da mãe. Drago então falou sobre uma tal Dungeon, um lugar onde todas as lendas diziam que guardava um poder além do humano, e assim como seu pai, ele seria obrigado a ir lutar. Sinbad disse para Yunnan que mais de 10.000 pessoas foram até as Dungeons, recrutadas pelo exército, mas ninguém retornou. Yunnan disse que não era para ele desistir, e se esse lugar não tivesse salvação, assim como Sinbad disse, ele deveria se tornar o rei. Dentro daquela dungeon havia esse poder. Sinbad sabia que Yunnan não era um simples viajante, apesar dele mesmo afirmar isso. Sinbad confiou em suas palavras, e a partir de agora faria de tudo para obter esse poder e se tornar o rei. Ao chegar em casa, ele tinha de falar isso para sua mãe, que iria para a dungeon, mas ficou sem coragem. Porém, ela tinha de falar algo para ele também, e pegou a antiga espada de Badr. Drago reuniu 100 pessoas para irem até a dungeon nessa próxima tentativa, e mesmo sabendo que nenhuma das últimas 1000 pessoas enviadas haviam retornado, ele tinha essa tarefa agora, e faria de tudo para que fosse bem sucedida. No dia da invasão à dungeon, todos os homens já estavam preparados, e Drago não estava surpreso ao saber que Sinbad não havia comparecido, mas lá estava ele, triunfante. Ele e Yunnan planejaram tudo, e antes de todos, Sinbad iria entrar na dungeon. Sua mãe lhe disse que ele precisava fazer o que era certo, pois só ele poderia fazer isso, e lhe deu sua herança, a espada do seu pai. Com esse dever em mãos, ele partiu para a dungeon, sem hesitação. Yunnan estava esperançoso, mas ao mesmo tempo com medo, pois não sabia que tipo de pessoa ele iria virar com o poder da dungeon, mas nesse momento ele estava torcendo por Sinbad. Logo depois disso, todos os outros homens de Drago foram enviados, mas o primeiro a ver a beleza da dungeon foi Sinbad. Sinbad se depara com a linda paisagem e as criaturas estranhas, mas a paz do lugar foi interrompida pelos soldados que haviam entrado na dungeon, que estavam sendo atacados pelas criaturas de lá agora. Quase todo o exército de 100 homens foi derrotado em um piscar de olhos, e Drago ficou de pé para lutar, mas logo foi encurralado pelas criaturas no penhasco e teve de ser salvo por Sinbad, que matou a criatura. Ao salvá-lo, é claro que Drago não agradeceu, pois disse que ele era um comandante militar da família mais nobre de Parthvia e era muito soberbo. Sinbad não se importava nem um pouco com isso, e eles até brigaram, mas ao verem o Rei dos Dragões, perceberam que não era o momento de brigar. O Rei dos Dragões estava protegendo a porta que lhes dava acesso à próxima parte da dungeon, e Drago até mandou Sinbad para que fosse seu escudo e o fizesse chegar lá. Mas Sinbad se irritou muito, dizendo que o exército já havia matado pessoas o suficiente e nunca percebeu. Mas Drago prometeu que iria completar essa missão à sua família real.
Por isso, seguiu sozinho pelo ambiente hostil e cercado pelos dragões. Ao conseguir correr na direção da porta, ele pensou ter conseguido, mas ela não se abriu para ele. O Rei Dragão o encurralou e só passava em sua cabeça que ele não poderia morrer agora, pois tinha de completar sua missão. Mas ele vê somente a escuridão. Ele acorda com Sinbad o socorrendo, mas Drago queria morrer naquele momento. Ele, mesmo com sua missão e sendo um orgulhoso soldado, hesitou diante de um inimigo. Mas Sinbad disse que isso era uma grande tolice, morrer por um país. O país que deveria protegê-los, ou não deveria existir. Sinbad, sozinho, usou os geysers do local a seu favor, com seu poder de sentir as ondas, e com isso, conseguiu usar sua lâmina para matar o grande dragão rei. Com sua morte, duas esferas douradas apareceram, que foram usadas pelos dois para abrirem a grande porta. Ao ser perguntado por Drago sobre quem era, Sinbad disse que era somente Sinbad, o marujo. Os dois juntos passaram por tudo, e Drago achou que ele fosse um qualquer, mas na verdade não. Sinbad era misterioso, um garoto calmo e que sempre tomava as decisões certas, como se estivesse surfando nas ondas do destino. Ao chegarem no fim da dungeon, o Jinn, ou o gênio da lâmpada Baal, apareceu, oferecendo poder para transformar qualquer um em rei. E é claro que os dois entraram em um conflito. Sinbad havia decidido, ele iria mudar o mundo com suas próprias mãos, mas Drago tinha de cumprir com sua missão. Os dois começaram um duelo, e Drago sai na melhor com a espada, desarmando Sinbad e o encurralando. Mas quando foi finalizá-lo, Sinbad segurou sua lâmina e disse que ele até era bom, mas aqui não era uma briga de espadas. Com um soco, Drago quase é nocauteado, e se lembra da promessa que fez para sua irmã e Parthivia. Ele não poderia perder, e não desistiu, pois tinha que voltar bem para sua irmã. Mas Sinbad também tinha pessoas dependendo dele, e um motivo pelo qual não perder. Com isso, ele finaliza o combate, derrubando Drago. Baal, o gênio, testemunhou tudo e deu sua bênção, o poder que todos almejavam para Sinbad, que foi colocado em sua espada. Ele acorda cercado por tesouros, e logo o Império apareceu para que tudo fosse entregue a eles. Mas é claro que ele não faria isso. Yunnan aparece dizendo que ele deveria usar seu novo poder, e invoca Baal. Ouvindo seu coração, Sinbad consegue usar o poder de seu gênio, e assim derrotando o Império. Com uma ajudinha de Yunnan, Sinbad vai voando até a sua vila, junto de seu tesouro. Mas ao voltar, ele descobre que ficou fora por 2 meses. Sua mãe estava ainda mais doente, mas não estava triste, pois estava ali com seu filho. Ela sabia que Sinbad seria um ótimo homem e tinha todas as qualidades para isso, e se orgulhava muito dele. Antes de partir, ela só pode dizer que o amava. No fim de tudo isso, Sinbad se tornou um símbolo para Parthivia e até fez a princesa de refém dentro de um barril em alto mar. Agora sua tarefa seria mudar o mundo. E logo mais a gente traz a parte 2 desse anime. Mas por hoje é só, eu vou ficando por essas e até mais.